Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, começando mais um vídeo e trazendo aqui um tema muito interessante, tá? O pessoal perguntou bastante, então eu resolvi trazer aqui. Apesar, é claro que já falamos sobre isso aqui no canal, mas nesse vídeo aqui a gente vai trazer novamente aqui, né, para as pessoas que estão chegando agora, enfim. Vamos falar aqui sobre alguns fatores, algumas questões, né, para você que deseja incorporar em casa, né, seja Exu, Pombogira, enfim, incorporar, trabalhar com a sua incorporação em casa, tá? Então acompanhe esse vídeo do início ao fim e mais uma vez lembrando aqui, deixa a sua pergunta aqui nos comentários, tá, ok, desse conteúdo, desse vídeo, que a gente vai buscar ali formas de tentar trazer ali a resposta para a sua dúvida, para o seu questionamento, que pode, além de ajudar você, ajudar outras pessoas também. E é claro também que é importante que você se inscreva aqui nesse canal, curta esse vídeo e ajude a compartilhar para aquelas pessoas que estão em busca de conhecimento, tá bom? Enfim, vamos trazer aqui algumas questões, algumas dicas para você que deseja incorporar em casa. Sem mais delongas, bora para o conteúdo. Pois bem, pessoal, nesse caso vamos trazer aqui, como eu falei para vocês, 7 princípios ou 7 dicas, né? 7 passos para você que deseja incorporar aí em casa, para facilitar isso, enfim. E depois no finalzinho eu vou dar um resuminho aí para vocês, tá certo? Vamos lá. O que eu devo tentar explicar para vocês é o seguinte: incorporar em casa é errado? Não. Não é errado incorporar em casa, eu sempre deixei isso claro. Não é a forma correta, mas não é errado. No entanto, que você siga esses 7 princípios que vamos estar citando aqui. E o primeiro princípio, a primeira questão básica para quem deseja incorporar em casa, no caso, é o conhecimento. Sim, uma das coisas principais para quem está buscando e para quem deseja trabalhar com as suas entidades dentro de casa. Por que eu estou citando isso? O conhecimento é a fonte base para você fazer qualquer coisa. Se você não conhece, se você não entende sobre o assunto que você está falando ou sobre aquilo que você está fazendo, é claro, melhor nem começar. O correto é, primeiramente eu busco conhecimento, primeiramente eu busco entender, compreender tudo aquilo que eu estarei fazendo para que assim você consiga aplicar, tá ok? E é claro, para que você não faça nada errado. Então, o princípio básico para a incorporação em casa, para você que deseja incorporar em casa, é ter conhecimento. Esse conhecimento você pode adquirir ele em X lugares aí, dentro de um terreiro, enfim, com um auxílio e por aí vai indo. Então, conhecimento é a base. Depois nós temos o segundo princípio, a segunda questão ali, que no caso é a segurança. Parece ser bobo eu estar dizendo isso, segurança. É claro, se você tem conhecimento, que é o princípio base de tudo, a segurança você também saberá fazer. Por que eu estou dizendo ou falando sobre a segurança? Dentro de um terreiro, nós sabemos que quando há um trabalho, uma gira, uma incorporação, tá? Não é somente aquela coisa que nós estamos vendo ali. Tem muito, ou seja, existe um outro tipo de trabalho acontecendo de forma invisível. E esse trabalho de forma invisível, que às vezes pode sim ser preocupante. Por isso que é necessário fazermos ali algumas seguranças. A primeira coisa que devemos entender que quando uma entidade ela incorpora, independente de qual ambiente seja, deixando claro, independente de qual ambiente seja, essa entidade de forma automática, ela vem acompanhada de outros tipos de entidade, de outros tipos de energia. Até então aquela entidade ela não trabalha sozinha. E tendo em vista isso tudo também, devemos entender que quando uma entidade ela está manifestada, outros espíritos chegarão até aquela entidade em prol ali de receber algum auxílio também. Porque, vamos entender, pessoal,
o trabalho de Exu, o trabalho das entidades, não é somente um trabalho físico que vemos, e sim um trabalho muitas das vezes invisível. Ou seja, as entidades elas nos auxiliam, mas também auxiliam muitos outros espíritos. Espíritos que às vezes estão perdidos em busca de caminho, em busca de luz, são as entidades que estão ali para poder ajudar e para poder auxiliar. Então, tendo isso em vista, devemos ter uma segurança ao trabalhar com essas entidades para que esses espíritos, vamos dar esse exemplo, não atrapalhem ou não interfiram no momento da incorporação. O que seria essas seguranças? Vamos dar esse exemplo. Dentro de um terreiro, necessariamente nós temos aqui algumas questões primordiais que funcionam como essa segurança. Dentro de um terreiro, tradicionalmente, nós temos a casinha de Exu, ou conhecido como a tronqueira. Em alguns outros terreiros também temos a firmeza do orixá ou também a casinha das almas. Isso vai conforme a sua doutrina. Tradicionalmente, é claro, se tem a casinha de Exu ou a famosa tronqueira, que é um local que fica na entrada da casa, feito para segurança do estabelecimento. Ou seja, um terreiro ele tem uma tronqueira na entrada ali do seu estabelecimento, onde fica ali os Exus assentados, enfim, onde ficam ali as firmezas, e aquela tronqueira funciona como se fosse um escudo para o ambiente, para que nada ruim, negativo interfira nos trabalhos. Então a sua casa praticamente deveria ter esses pontos, né, de segurança, deixando bem claro que podem existir vários pontos de segurança dependendo da cultura e da doutrina que você segue, tá? Um exemplo, dentro da Umbanda, tradicionalmente, existe a tronqueira, que é de Exu, e existe também a casinha das almas, tá certo? Mas como eu disse, depende da cultura, mas se você tem conhecimento, você vai saber fazer esses tipos de segurança, tá certo? Mas enfim, nossa terceira questão aqui, o nosso terceiro princípio é, claro, ser médium. Por que eu estou falando isso, ser médium? Também parece ser algo bobo estar falando isso. É claro, Patrick, que se eu vou ter a incorporação em casa, eu vou ser médium, isso é um fato, né? Eu não vou incorporar não sendo médium. Porque quando eu estou falando isso, pessoal, não é necessariamente nesse sentido que eu quero dizer. Quando eu estou falando isso, se você já tem uma certa experiência, ou seja, se você já é desenvolvido. Ou seja, não se você está começando agora. Um exemplo, se você está começando agora, você não tem conhecimento, você não tem ali uma base. Ou seja, você precisa de ter uma base e você não tem, porque você ainda não sabe o que está acontecendo, você nunca incorporou, então você precisa ser médium, questão básica, tá bom? Depois temos o auxílio, você precisa de um auxílio. Parece bobo também o que eu estou falando. Quando eu estou falando que você precisa de um auxílio, você precisa de ter companhia no momento da incorporação. Por que eu estou falando isso? Até você pode se perguntar, Patrick, é isso? Eu não sou inválido. Eu não preciso de ter ninguém perto de mim para me poder incorporar. Eu incorporo sozinho? Com certeza você incorpora sozinho. A questão é que a entidade que estiver chegando ali, ela precisará realmente de um auxílio. E caso aconteça alguma coisa que você não possa controlar, porque é claro, você vai estar incorporado. Mesmo que se você perguntar, não, Patrick, não vai acontecer nenhum imprevisto, porque eu confio nas minhas entidades. A questão é essa, nós, quando estamos incorporando, a gente estamos trabalhando com o espiritual. E uma coisa que todos os médiuns devem entender, que nós seres humanos não controlamos o espiritual. O que acontece é que nós seres humanos manipulamos energia. É totalmente diferente uma coisa da outra. Nós não controlamos o espiritual. Então sim, você precisa de ter uma companhia no momento da incorporação. Esse auxílio, essa companhia, servirá para trazer ali uma clareza, para trazer um auxílio, tanto para você como médico, como também para a própria entidade que estiver chegando no momento. E é claro, se caso você for desejar ali atender alguma pessoa, tá bom? Lembrando que eu estou falando aqui de forma rápida. Mas a nossa outra questão seria a prática. A prática seria a mesma coisa do que ser médium, ou seja, você precisa já incorporar, você precisa ter essa prática. Não é simplesmente fazer uma coisa ali que você não tem entendimento ainda, que você nunca fez.
Caso você não tenha prática, você precisa de buscar essa prática. E tradicionalmente é dentro de um terreiro. É a mesma coisa. Antes de um médico fazer uma cirurgia, do que ele precisa primeiro? Ele precisa fazer uma faculdade, ele precisa estudar, ele precisa ter o conhecimento para poder fazer essa cirurgia. Ou seja, ele precisa daquela prática, nem que seja aquela base. Mesma coisa para você que deseja incorporar em casa. Você precisa de uma prática. Ah não, eu nunca incorporei na minha vida e quero incorporar em casa. Ou seja, você está fazendo algo que você não conhece e que você não tem prática. Então, é isso, tá? Mas a nossa outra questão é local. Agora que você falou de local, as pessoas já podem se perguntar assim, mas espera aí, o local é dentro da minha casa, correto? Não necessariamente nesse sentido também, pessoal. Quando a gente está falando de local, a gente está falando o seguinte: você não vai incorporar ali o seu Exu dentro do banheiro, né? Claro que não. Ou seja, quando eu estou falando isso, é necessário que você separe um local reservado dentro da sua casa, que é um local ou considerado como ponto de força ou ponto de energia para que as entidades cheguem. Ou seja, um local direcionado para ter um acúmulo maior de energia. Um velho exemplo que vamos dar aqui é dentro dos terreiros. Dentro do terreiro a gente tem o salão principal, que é o local onde fica o congá, o PG ou o altar, que é um local ali onde que as entidades chegam. Depois, é claro que a entidade pode andar para tudo quanto é local ali, tudo quanto é lugar dentro do terreiro. Porém ali, o ponto de força, o ponto de canalização, que é o ponto principal ali, que é o ponto de chamada, tá? É em frente ao congá, em frente ali ao altar. Então, existe um local específico. E dentro da sua casa você deve procurar também esse local específico, onde você vai estar firmando uma vela, enfim, que seja um local mais tranquilo, mais calmo, tá certo? Você não vai fazer essa incorporação ali em qualquer parte dentro da sua casa. Ah não, vamos fazer dentro do quarto. Às vezes não tem nem espaço. Tradicionalmente as pessoas procuram fazer isso na sala, quando vão incorporar. Algumas pessoas acabam abrindo um pequeno espaço, fazendo ali às vezes uma pequena firmeza na estante, no chão da sala, e ali vai ser o local principal para ocorrer a incorporação. Então o local ele também é de extrema importância, tá certo? Depois, é claro, e mais importante, se você já seguiu esses passos, é claro que você sabe incorporar, sabe não, né? Você já tem essa capacidade de incorporar em casa, mas a outra questão eu acho muito fundamental, que é a última que vamos citar aqui, é o propósito. É a questão de entender qual a necessidade de você incorporar em casa. Simples. Ah, Patrick, mas qual seria o propósito de incorporar em casa? Qual seria a necessidade? Primeiramente, não tem como a gente citar isso aqui. Por que não tem como citar isso aqui? Porque cada um vai ter uma necessidade. Então cada um pode estar passando por X situações, enfim, às vezes a pessoa não tem terreiro, às vezes a pessoa já é médium, não está frequentando terreiro nenhum, às vezes na cidade onde a pessoa mora não tem terreiro, então pode ter X necessidades ali. Então a primeira coisa é se pensar nesse quesito. Qual a necessidade de eu chamar a entidade em casa? Ah, tem um familiar que está precisando muito. Ah, a minha casa está muito pesada, eu preciso que a entidade passe para limpar. Então pode ter X questões aí que pode ser necessária, tá? E o propósito também, qual que será o propósito da entidade incorporar? Ah não, ela vai vir para beber e fumar. Qual a necessidade disso? Então tem que analisar isso, tá? Agora, de forma resumida, eu vou citar um negócio aqui para vocês. Pessoal, é errado incorporar em casa? Não, não é errado incorporar em casa. No entanto, como eu disse, seguindo esses passos que eu citei aqui. Uma coisa muito importante que eu quero citar para vocês é o seguinte. Às vezes, pessoal, às vezes não. Muitos terreiros, tá? Antigamente nasceram dentro de casa, nasceram no fundo do quintal, na sala da casa da família e depois foi se expandindo. Então não é errado incorporar em casa. A questão é o seguinte: você sabe o que você está fazendo? Você tem conhecimento para isso? Esse é a pergunta que você deve fazer a si mesmo. Ah, tá errado? Não tá errado, mas eu consigo, eu tenho essa capacidade? Bacana, se tem, sim. Depois a gente vai colocar X outras questões que a gente não existe essa proibição. Primeiramente, incorporar em casa, não posso de jeito nenhum. Como assim não pode de jeito nenhum? Às vezes onde você mora, como eu citei, não tem terreiro,
tá? O que que você vai fazer? Vai deixar de trabalhar com as suas entidades e por aí vai indo. Então, o incorporar em casa não é errado. A questão é ter conhecimento para fazer isso. E, é claro, siga esses passos aqui como foi citado, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida. E não esquece de ajudar a compartilhar aí para um amigo seu nas suas redes sociais, que dessa forma você apoia o crescimento do canal e ajuda a desmistificar cada vez mais a Umbanda. Axé? Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.